O Ministério Público é parte legítima para ajuizamento da ação civil pública que visa o fornecimento de remédio a portadores de doença. Quando falta vacina, o Ministério Público também ajuiza ações civis públicas para que elas sejam repostas e seja garantido o acesso de toda a população a esse serviço preventivo de saúde. O Ministério Público Federal considera que as mensagens publicadas no Facebook não ofenderam apenas uma pessoa, mas também os nordestinos em geral. Além da responsabilidade, compreensão da perspectiva do outro, respeito à perspectiva do outro. Olá, boa noite. Boa noite para você. O Supremo manteve hoje a legitimidade do Ministério Público entrar com ações na Justiça solicitando medicamentos para pessoas com doenças graves. A repórter Carla Lucena acompanhou e ao vivo tem os detalhes. Oi, Carla, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. E, William, a decisão desse caso foi unânime. O plenário julgou um recurso do Ministério Público de Minas Gerais. A Justiça do Estado negou uma ação em que o MP pedia medicamentos para uma paciente com hipotireoidismo e hipocalcemia, que é uma deficiência de cálcio. A Justiça Mineira alegou que o MP não poderia ajuizar esse tipo de ação porque beneficiaria apenas uma pessoa. Este recurso aqui no STF tem repercussão geral reconhecida, o que quer dizer que a decisão de hoje vale para processos semelhantes julgados pelas instâncias inferiores. 1.800 processos em todo o país estavam à espera desse julgamento. Vamos acompanhar a reportagem. A Procuradora-Geral da República defendeu a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ações solicitando medicamentos. Para ela, grande parte da população depende do Sistema Único de Saúde e que o serviço deve ser prestado adequadamente. Hoje, cada vez mais importante para a população brasileira, tanto no tocante a medidas preventivas de saúde, como é a vacinação pública, quanto em relação a medidas curativas de saúde, como é a questão do acesso a medicamentos. Quando falta vacina, o Ministério Público também ajuiza ações civis públicas para que elas sejam repostas e seja garantido o acesso de toda a população a esse serviço preventivo de saúde. O relator do recurso, o ministro Marco Aurélio, disse que a ação do Ministério Público foi abrangente e não se limitou apenas ao caso de uma pessoa. Por isso, considerou que o MP pode ajuizar ações na defesa de direitos indisponíveis. A menção à cidadã Adriana Auxiliadora Rezende foi meramente exemplificativa, voltando-se à ação proposta a alcançar, em termos de fornecimento do fármaco, todos aqueles que estejam acometidos da doença e não tenham condições de satisfazer o custo dos remédios. Os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e o decano Celso de Mello também votaram pela legitimidade do Ministério Público atuar nesses casos. Essa é uma função típica do Ministério Público, possa ingressar em juízo solicitando ao Poder Judiciário, principalmente nos casos onde não só a saúde, mas a própria vida da pessoa esteja em jogo. Não estamos discutindo aqui especificamente o tema dos medicamentos, o que está posto em debate é a legitimidade do Ministério Público, portanto, a repercussão geral, uma repercussão geral cirurgicamente adstrita a esse aspecto e, portanto, nesta medida, acompanho o eminente ministro relator. Com todo respeito às compreensões contrárias, retiro do texto constitucional a legitimidade ad causam do Ministério Público. Entendo que, teologicamente interpretados, não sequer recorro à legislação infraconstitucional, há reconhecimento dessa legitimidade, artigo 127 e artigo 129, 2 da nossa lei fundamental. Quanto maior for o número de autoridades que estejam na comarca e que possam promover ações em prol dessas pessoas carentes, porque são só as pessoas carentes
que ingressam através dos órgãos públicos, porque há remédios integrantes, inclusive, da lista do SUS, que são remédios caríssimos, remédios num patamar de muitos milhares de dólares. E isso aí são remédios para doenças raras e que constam da lista do SUS. Não se trata especificamente de discutir aqui direito individual disponível de um paciente em particular. Dito isso, eu gostaria de afirmar que acompanham integralmente o substancioso voto do ministro relator. O Ministério Público é parte legítima para propor ação civil pública na defesa de direitos individuais indisponíveis de pessoa individualmente considerada, como ocorre com o direito à saúde. O ministro Roberto Barroso destacou que a Constituição Federal garante ao Ministério Público a competência para apresentar ações nesses casos, mas disse que os medicamentos devem constar na lista do SUS. Se o Ministério Público estiver postulando um medicamento que já tenha sido incorporado pelo SUS, não tem nenhuma dúvida que a hipótese é de solução simples, trata-se de um caso fácil. Agora, se o Ministério Público estiver postulando um medicamento que não tenha sido incorporado pelo SUS, aí é que começam as complexidades. Já o ministro Gilmar Mendes, ao acompanhar o relator, apenas alertou sobre a importância do plenário debater essas questões para evitar o aumento da judicialização da saúde. Esse tema exige toda a cautela. Vou acompanhar o relator no sentido de prover o recurso para que o tema seja discutido, mas desde logo e considero que isso tem que passar por um escrutínio severo por parte do Judiciário. Ao final do julgamento, o ministro Dias Toffoli, que presidiu a sessão desta tarde, já que a ministra Carmen Lúcia está no exercício da presidência da República, também acompanhou o relator e concluiu com a tese aprovada pelo plenário. O Ministério Público é parte legítima para ajuizamento da ação civil pública que visa o fornecimento de remédio a portadores de doença. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para trazer detalhes da sessão para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Hoje o Supremo confirmou uma jurisprudência sobre a possibilidade de alteração de gênero na certidão de nascimento de transexuais que assim desejarem fazer, né? Exatamente. Confirmou uma jurisprudência que foi firmada em março deste ano de 2018. Na sessão plenária de hoje, na segunda parte da sessão, os ministros retomaram o julgamento de um recurso extraordinário com o voto vista do ministro Marco Aurélio, relator da ação direta de inconstitucionalidade que havia sido julgada em março deste ano. Naquela ação, o ministro Marco Aurélio e todos os ministros haviam entendido que é possível, sim, dar interpretação conforme ao artigo 58 da Lei de Registros Públicos para entender que é possível a alteração de gênero, masculino, feminino, masculino, na certidão de nascimento dos transexuais, sem que tenham realizado a cirurgia de mudança de sexo. No entanto, naquela ação direta de inconstitucionalidade, do qual o ministro Marco Aurélio era relator, ele entendeu que havia alguns requisitos que deveriam ser analisados judicialmente para, tão somente com uma ordem judicial, proferir junto ao registro público a alteração desse gênero. Mas ele ficou vencido naquela assentada junto com alguns outros ministros que também entendiam que era necessário a decisão judicial. Na sessão plenária de hoje, o julgamento que foi feito na ADI, o resultado acabou sendo confirmado nesse recurso extraordinário, ficando vencido parcialmente apenas o ministro Marco Aurélio, que mantinha o seu posicionamento. A necessidade de uma maioridade para se fazer esse pedido, a necessidade de processo judicial e um laudo médico feito nos termos do Conselho Federal de Medicina para que se pudesse alterar esse registro de nascimento. Mas, como você disse, ele acabou sendo confirmada, portanto, essa jurisprudência que já havia sido tomada na ADI nesse recurso extraordinário julgado na sessão de hoje.
O relator do recurso extraordinário é o ministro Dias Toffoli, que já havia proferido o seu voto anteriormente ao julgamento e que no julgamento de hoje acabou fazendo algumas adaptações em razão dessa jurisprudência criada e ao final do julgamento, quando a maioria já havia se formado, ele proclamou a tese, já que se trata de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Vamos ver como é que ficou então a conclusão da tese nesse recurso extraordinário. Primeiro, a natureza de averbação e não de retificação de ato. Segundo, a vedação à observação sobre a origem do ato nas certidões de registro. Terceiro, a proibição de expedição de certidão de inteiro teor, exceto na hipótese de requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial. Quarto, e último, a obrigatoriedade de, acionada a jurisdição voluntária, o magistrado determinar de ofício ou a requerimento do interessado a expedição de mandados específicos para a alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes, os quais deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos. Karina, sobre esse tema, o ministro Dias Toffoli votou no recurso extraordinário nesse, né, e não na DI. Na ação direta de inconstitucionalidade, quando julgada em março, o ministro Dias Toffoli estava impedido de proferir o seu voto naquela assentada. E nesse julgamento, como ele já havia votado anteriormente ao início do julgamento da ADI, acabou hoje reajustando o seu voto e proferindo o voto apenas nesse recurso extraordinário, concluindo então aquilo que já havia sido decidido pelo plenário. É possível a alteração do nome sem que se faça a cirurgia de mudança de sexo. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela sua participação por hoje. Até amanhã. Até. E o juiz Sérgio Moro adiou nesta quarta-feira o interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e demais réus na ação penal envolvendo o sítio de Atibaia. Segundo o magistrado, o adiamento se deve ao período eleitoral. O interrogatório do ex-presidente estava marcado para o dia 11 de setembro. Agora ficou agendado para o dia 14 de novembro, às 14h. O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou denúncia contra o médico Denis César Barros Furtado, Dr. Bumbum, por homicídio doloso, ou seja, quando há intenção de matar. Foi ele quem fez o procedimento estético na bancária Lilian Kézia Calixto Lima Jamberci, dia 14 de julho, que morreu horas depois. Também foram denunciadas pelo crime Maria de Fátima Barros Furtado, médica e mãe do médico, a namorada e secretária de Denis, Renata Fernandes Cirne, e a empregada doméstica Rosilane Pereira da Silva. A denúncia, o MP destaca o local impróprio do procedimento e a quantidade acima da recomendada de PMMA, assumindo os riscos decorrentes das condutas. A pena prevista é de 12 a 30 anos de prisão, caso sejam condenados. E você vai ver a seguir: discriminação na internet. O Ministério Público Federal considera que as mensagens publicadas no Facebook não ofenderam apenas uma pessoa, mas também os nordestinos em geral. O Ministério Público Federal pediu que seja mantida a condenação de 2 internautas por discriminação contra nordestinos. Com palavras ofensivas, as acusadas culparam os moradores da região Nordeste pelo resultado das eleições presidenciais de 2014. Os advogados de defesa das internautas recorreram da decisão em primeira instância. Eles pediram que a acusação de preconceito, que tem como pena a prestação de serviço comunitário, fosse substituída pela acusação de injúria racial, cuja pena é o pagamento de multa. Porém, o Ministério Público Federal considera que as mensagens publicadas no Facebook não ofenderam apenas uma pessoa, mas também os nordestinos em geral. Nas publicações, as acusadas escreveram, entre outras coisas, que odeiam o Nordeste. A administradora de grupo no WhatsApp é condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por não impedir ofensas. Os números de pessoas que usam o aplicativo impressionam. 1,5 bilhão no mundo, 120 milhões no Brasil. Eu acho bem prático, né, para o dia a dia mesmo. É uma questão muito produtiva no dia a dia, para a gente conversar. Joaquim anda com cautela. Ele colocou uma foto em um dos grupos e pouco tempo depois a imagem se espalhou pelo WhatsApp. Aí o internauta decidiu entrar na justiça.
Me senti constrangido, né? Porque foi uma brincadeira sem graça. E assim, mesmo sendo uma brincadeira, a pessoa deveria me comunicar antes, né? Me perguntar se deveria ou não usar minha imagem. Em São Paulo, o Tribunal de Justiça condenou uma adolescente a uma indenização de R$3 mil por danos morais. Ela criou um grupo de WhatsApp para organizar o encontro. Uma participante se sentiu ofendida e entrou na justiça. Segundo o desembargador do caso, a adolescente que criou o grupo foi omissa porque não excluiu as pessoas que fizeram a ofensa. A decisão se baseou no artigo 186 do Código Civil. Quem, por ação ou omissão, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outra pessoa, comete ato ilícito. E o artigo 927 diz que esse ato deve ser reparado. As situações nada agradáveis do aplicativo envolvem o direito de personalidade. São todos os elementos que envolvem as características do ser humano, sejam as características externas e as características internas. Então, o direito de personalidade ele é um direito que deve muito ser respeitado. Ele decorre dessas situações hoje, das relações sociais, seja em relação a bullying, a escolha sexual. Nesta época que antecede as eleições, o cuidado deve ser redobrado, diz o advogado. O Brasil precisa se transformar, passa por um momento em que precisa efetivamente fortalecer a ética moral e a cultura cívica, né, de sua nação. Então é preciso que as pessoas tomem esse cuidado. Ninguém vai ganhar absolutamente nada transgredindo a imagem do outro, sem nenhum elemento de prova, sem nenhum contexto. Eleições 2018. Candidatos, partidos e coligações já podem fazer campanha a partir de amanhã. Com isso, comícios, folhetos, passeatas e outras formas de divulgação estão permitidas. Veja o que diz a legislação eleitoral. Ação! Democracia se faz com a participação de todos e todas. Foi ótima, aprovada. A propaganda realmente é a alma do negócio. A propaganda é fundamental para um negócio ter um resultado assertivo, tanto na parte de criação, quanto na parte de texto e quanto na elaboração de uma campanha. Mas quem vai concorrer a uma vaga nas eleições de 2018 tem que ficar atento às regras. A resolução que trata sobre a propaganda eleitoral está publicada no site do TSE. Os candidatos podem distribuir material gráfico, fazer caminhada, carreata, passeata ou usar carro de som que transite pela cidade, divulgando jingles ou mensagens de candidatos, o que pode ser feito até às 22 horas do dia que antecede a votação. Mas é proibida a realização de showmício para promover o candidato, assim como a exposição de outdoor. Também é vedada a confecção, utilização e distribuição por comitê ou candidato de camisetas, chaveiros, bonés, cestas básicas ou outros itens que possam dar vantagem ao eleitor. O candidato, o partido, eles podem ser punidos, assim como questão de penalidade de multa, como reclusão também. Existem alguns crimes eleitorais, como a captação ilegal de voto. Então, esse é um crime eleitoral que gera consequências. E esse tipo de comportamentos, como um abuso de poder econômico, um abuso de poder político, isso gera realmente consequências negativas para o candidato e para o partido, como até um cancelamento do registro de candidatura ou até mesmo do diploma dele. A utilização de bandeiras ao longo de vias públicas é permitida, mas elas não podem atrapalhar o trânsito de veículos e nem a passagem de pedestres. Além disso, devem ser facilmente removidas. E atenção! Em imóveis particulares, a lei permite apenas a fixação de papel ou de adesivo, com dimensão que não ultrapasse meio metro quadrado. E aqueles adesivos perfurados usados no vidro traseiro dos carros estão liberados. Quem não cumprir as regras pode ser penalizado. A internet também é um meio de propaganda eleitoral previsto na legislação. Uma resolução aprovada pelos ministros do TSE definiu as regras de divulgação. A lei permite que candidatos, partidos e coligações publiquem suas propostas e peçam o voto nas plataformas digitais, desde que os domínios estejam registrados na Justiça Eleitoral. O impulsionamento de informações também será permitido. O Ministério Público vai estar vigilante quanto a isso. Essa propagação desenfreada e que possa configurar um abuso, diante da capilaridade da internet. Lógico que não impede o eleitor de se manifestar livremente sobre o seu apreço. Isso, diversos precedentes do tribunal colocam de forma bem clara.
A livre manifestação do pensamento é proteção constitucional. Já em jornais impressos, os candidatos podem fazer a divulgação paga de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo em datas diversas, respeitadas as medidas para cada formato. E é obrigatório que apareça no anúncio o valor pago pela divulgação. E você vai ver a seguir: alternativas para solucionar conflitos. Além da responsabilidade, compreensão da perspectiva do outro, respeito à perspectiva do outro. Um seminário promovido pela Secretaria Nacional de Justiça em Brasília discute as melhores práticas alternativas de soluções de conflitos. Delegados e membros do Ministério Público, do Judiciário e do Conselho Nacional de Justiça participam dos debates. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, abriu o seminário falando sobre a importância do uso de ferramentas alternativas para resolver questões e evitar que todos os conflitos cheguem aos tribunais. O conteúdo discutido no evento deve dar suporte ao desenvolvimento de políticas para a aplicação cada vez mais efetiva desses métodos. Entre os temas discutidos estão a justiça comunitária, a justiça restaurativa e a atuação do Estado nessas modalidades. As técnicas alternativas de solução de conflitos ajudam principalmente nos casos de menor potencial ofensivo. Este delegado da Polícia Civil em São Paulo diz que a justiça restaurativa é aplicada há 8 anos no Estado em situações como brigas no trânsito, injúria, calúnia e difamação. Segundo o delegado, a prática tem resultados positivos em praticamente 90% dos casos. Através do conciliador, recompõe a condição das partes, reequilibra o ambiente e, quando há dano material ou pessoal, também faz a composição desses danos, tudo isso na forma de um termo que nós encaminhamos ao Judiciário para homologação. A justiça restaurativa funciona no Brasil há 10 anos. Ela tem sido praticada em escolas públicas e privadas e também por juízes, especialmente quando se trata de medidas socioeducativas em menores infratores. Ainda assim, a prática é considerada experimental no Brasil. Apenas recentemente, o CNJ e CNMP editaram resoluções estimulando os órgãos do Judiciário e do Ministério Público a adotarem práticas autocompositivas em suas estruturas. Então, motivados por essa resolução, é que se espraiaram pelo país diversas iniciativas que a gente pode ver nesse seminário. Já a chamada justiça comunitária estimula a comunidade a desenvolver mecanismos próprios de resolução de conflitos por meio do diálogo e participação social. Esse método tem ajudado a solução de conflitos do dia a dia, como briga de vizinhos. Nesse processo de diálogo, promover outras soluções que tragam responsabilidade, não necessariamente punição, responsabilidade pelos atos de cada um e, num estágio ainda mais avançado, além da responsabilidade, compreensão da perspectiva do outro, respeito à perspectiva do outro. Esse é o objetivo da mediação comunitária. Foi lançado há pouco no átrio da Biblioteca Ministro Vitor Nunes Leal, no Supremo, a obra Tratado de Direito Municipal. O livro tem coordenação do ministro Gilmar Mendes, juntamente com os doutores Carlos Valder do Nascimento e Maria Silvia Zanella de Pietro. A obra reúne assuntos relacionados aos municípios, tendo como ponto de partida a doutrina, a jurisprudência, as leis e a Constituição Federal. O livro conta ainda com a participação dos mais renomados juristas brasileiros e outros especialistas. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as novidades para a gente. Oi, Viviane, boa noite. Oi, William, boa noite para todo mundo. A gente começa falando da Operação Rosa dos Ventos, que foi deflagrada nesta quarta-feira pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. Essa operação investiga um esquema de sonegação de impostos por distribuidoras fantasmas no comércio de etanol no interior de São Paulo. Entre os investigados estão empresários, um advogado e um auditor da Receita Federal. O prejuízo aos cofres públicos chegaria a 5 bilhões de reais. As obras do monotrilho da Zona Sul de São Paulo deverão ser retomadas. A decisão é do Tribunal de Justiça do Estado.
As obras foram paralisadas em junho por medida judicial, a pedido das construtoras. Elas reclamavam da falta de correção monetária dos contratos. Mas o presidente do tribunal, Manuel Calças, considerou a dívida de 11 milhões de reais muito baixa diante do valor do contrato de quase 1,5 bilhão e que a paralisação da obra traria mais prejuízos. E o Tribunal de Justiça da Paraíba recebeu denúncia contra 9 envolvidos na Operação Cheque Mate, que investiga a corrupção no Executivo e na Câmara Municipal de Cabedelo. Entre os denunciados estão o prefeito da cidade, Leto Viana, e a mulher dele, que é vice-presidente da Câmara Municipal. O tribunal também manteve o afastamento do cargo e a prisão preventiva dos envolvidos. É isto, o Giro fica por aqui. Todas as notícias do Jornal da Justiça estão lá no YouTube. É só você acessar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. E hoje a gente encerra o jornal com belezas do inverno, os ipês. E aqui no Cerrado, ele invade as áreas verdes e faz os dias ficarem mais coloridos. A gente deixa vocês, então, com esses encantos da natureza. Boa noite. Boa noite, até amanhã.